O nosso convidado dispensa apresentações, mas ele é um brasileiro tão renomado, tão reconhecido, que eu tenho orgulho de apresentá-lo. Ganhador 3 vezes do Prêmio Jabuti pelos livros que escreveu e do Prêmio Templeton, que é tido como o Nobel do diálogo entre ciência e espiritualidade, ele se tornou ilustre pelo conhecimento que desenvolve junto à ciência. Físico, astrônomo, professor, escritor e pesquisador, Marcelo Gleiser, que prazer receber você no nosso SAP Now 2020. Vamos lá, olha só, são 14 livros, centenas de artigos científicos e quase 40 anos de carreira desenvolvendo ciência, né, Marcelo? O mais impressionante de toda a sua trajetória, eu acho, é a forma como você aproxima o que é considerado complexo, indecifrável, né, em algo compreensível, à disposição de todos e todas. O que a construção do pensamento científico nos ensina como humanidade, Marcelo? Bom, isso é uma ótima pergunta, né? Porque o estereótipo do cientista é meio que o anti-humano, né? Aquela coisa meio cientista, aquele cara racional, frio, meio nerd, né? Que tem problemas de relacionamento social, aquele aqui que na verdade, aliás, aquele show Big Bang Theory, né? Que meio que mas faz um pouco isso, retrata um pouco esse estereótipo, e na verdade não é nada disso, né? Quer dizer, o cientista é uma pessoa que está engajada em desvendar os mistérios da natureza, de forma a poder criar um conhecimento que totalmente faz parte da cultura. De uma certa forma, hoje nós vivemos numa cultura que é essencialmente científica, se você parar para pensar em termos das nossas tecnologias, em termos de eu estar podendo falar com você de um canto, você no outro canto do mundo, e a gente está conversando. Isso tudo não surge do nada, entendeu? Isso surge de muita pesquisa científica que, de uma certa forma, está redefinindo como as pessoas falam umas com as outras, que valores existem na sociedade, o que a gente compra, o que a gente não compra, né? Então, quer dizer, tudo isso faz... O tipo de arte que é feita também depende da tecnologia, né? Hoje em dia os valores são informação, 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 então tudo isso passa pela nossa construção de visão do mundo. Quer dizer, a ciência é muito mais do que dados e fórmulas e experiências no laboratório, ela, na verdade, talvez falando de uma forma um pouco mais romântica, o que eu chamaria de um flerte com o desconhecido, né? De uma certa forma, a gente quer entender o que está cercando a gente, que está meio invisível aos olhos, né? Feito a raposa do Pequeno Príncipe falou para ele, quando ela fala sobre o amor, né? Que ela fala que o essencial é invisível aos olhos, né? Que é o amor, no caso da raposa. No caso de cientista, o essencial é tudo que está em torno da gente, que a gente não vê e que a ciência amplifica, né? Ela cria instrumentos para a gente poder ver mais longe, para a gente poder ver mais no coração da matéria, para a gente poder ver as células, o vírus, o coronavírus, para a gente poder entender a estrutura dele, para eventualmente criar alguma cura, né? Então, essas são, vamos dizer assim, as missões da ciência, não só de criar tecnologias, mas certamente de tentar aliviar o sofrimento humano. Então, uma dimensão muito mais ampla do que apenas aquela que parece que não tem nada a ver com a nossa humanidade. Tem tudo a ver, é importantíssimo, é essencial, né, Marcelo? Agora, no seu último livro, O Caldeirão Azul, o Universo, o Homem e seu Espírito, o tema central que conecta todos os textos é a visão da ciência como produto da nossa capacidade humana. Essa associação entre a inteligência e a superação humana e as inúmeras inovações tecnológicas que a gente já conhece nos levarão a outro patamar científico, né? O que já é possível prever desse futuro integrado entre avanços do pensamento humano e da potencialidade tecnológica? Essa é uma ótima pergunta, mas a gente sempre gosta desse tipo de perguntas sobre o futuro, né? A gente sempre diz que previsão é muito boa quando é para o passado, né? Funciona super bem, né? Para o futuro é sempre complicado. Então, no máximo que a gente pode fazer é tentar extrapolar um pouco do que a gente sabe hoje, né? Para criar uma visão que talvez tenha uma projeção realística até um certo ponto no futuro. Por exemplo, eu falo isso com um certo cinismo, por quê? Porque se você parar para pensar, há 25 anos atrás, ninguém tinha previsto a internet, né? Ela veio para o mundo assim porque um cientista lá na Suíça, que estava trabalhando no laboratório, que estudava a estrutura das partículas, menores partículas da matéria que existem, tentou inventar uma linguagem para os cientistas poderem se comunicar, porque essas experiências são tão enormes, tem milhares de pessoas ao mesmo tempo trabalhando. E aí veio o WWW, World Wide Web,
entendeu? Então foi uma coisa, e aí, bum, explodiu no mundo inteiro, e hoje a gente vive em função disso, em termos de comunicação e criação de conhecimento, etc. Então, é muito difícil prever. Agora, o que pode ser previsto é o seguinte: certamente, cada vez mais a automação no mercado de trabalho, principalmente a automação ligada com computadores, né? E o desenvolvimento de o que a gente chama de inteligência artificial fraca, né? The weak artificial intelligence, né? Porque também se tem a strong artificial intelligence, que é uma outra conversa. Então, essa inteligência artificial fraca, que não é, na verdade, uma inteligência, mas é essencialmente você conseguir lidar com dados de uma maneira muito rápida, muito eficiente, muito mais eficiente do que nós podemos lidar com dados, né? Aquela questão do que aqui em inglês a gente chama de big data, né? De você pegar. Isso daí realmente está transformando o mundo, porque a partir desse big data você tem dados sobre, por exemplo, quando você entra lá no Instagram e você começa a ver os anúncios que são postos no Instagram, eles são para você, porque eles sabem mais ou menos quem você é, o que você vai comprar. Então, esse tipo de análise vem de Big Data, né? Eles pegam, imaginam, todos os usuários que existem no mundo e eles personificam esse tipo de anúncios, né, com um certo alvo, justamente tentando maximizar a venda do produto lá que eles estão promovendo, né? Então, esse tipo de análise já está acontecendo e a automação cada vez vai fazer uma parte maior do mercado de trabalho e vai redefinir, já está realmente redefinindo esse mercado de trabalho. Então, os novos empregos, né? Porque eu pelo menos sou parte de uma geração que tem um pé no mundo analógico e um pé no mundo digital, né? Já os meus filhos não, eles são totalmente digitalizados, né? A geração Z vive uma outra realidade, completamente diferente da nossa, né? Então, quando a gente fala de quais eram os empregos assim menos especializados, vamos dizer, que a gente ainda fala neles e que ainda existem, tipo motorista profissional, ou de táxi, ou de caminhão, né? Vamos dizer assim, analistas de imposto de renda, coisas desse tipo que podem ser completamente automatizados através da inteligência artificial, vão fazer com que certos empregos desapareçam no futuro, da mesma maneira que já outros empregos desapareceram no decorrer da história, né? Ninguém mais fala em técnico de telefone, né? Não tem mais, lembra que tinha o técnico de telefone quebrava, se chamava um técnico. Esse emprego não existe, porque você tem um celular que, entendeu, que não tem nada a ver com aquele telefone de discar um númerozinho, né? Então, na telefonia, você já tem um novo tipo de emprego. E essa redefinição desses empregos é uma coisa que vai cada vez mais caminhar na direção do mundo digital. Então, as universidades, os centros de preparação de profissionais têm que se atualizar de uma forma a preparar as pessoas para esse novo mercado de trabalho. E, aliás, tem todo um lado ético com relação a isso, porque as empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias de inteligência artificial, de carros que se autodirigem e caminhões que se autodirigem, né? A Mercedes tem um caminhão de 18 rodas já foi liberado para os estados do Arizona e Nevada, nos Estados Unidos, sem motorista, entendeu? Então, você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mais ou menos 3 milhões, 4 milhões de caminhoneiros, 500 mil motoristas de ônibus escolares, eu não tenho milhões e milhões de motoristas de táxi. O que essa moçada vai fazer quando eles não forem mais necessários? Então, você tem que criar mecanismos de retreinamento dessas pessoas para que elas não caiam numa tremenda depressão econômica e emocional também, né? Porque se a sua vida deixa de fazer sentido, você meio que perde a dignidade, né? de ter o trabalho que ajuda na sociedade. Então, essas são visões que realmente são profundamente transformadoras, e se você quiser viajar mais ainda na maionese, a gente pode falar da extrapolação da inteligência artificial forte, que seria o caso de você criar uma máquina que não só é capaz de integrar dados e conhecimento e sugerir um diagnóstico novo para o médico, ou robôs que fazem cirurgias, microcirurgias, muito mais eficientemente do que a mão humana pode fazer. Isso tudo é ótimo, né? São máquinas que, como eu estava falando antes, ampliam, vamos dizer, o espectro humano e tal. Então, isso tudo é muito bacana. Mas
Muita gente inteligente está falando, mas e o outro tipo de inteligência artificial, né? A máquina que é capaz de pensar, que é capaz não só de, vamos dizer, de seguir as instruções de um programa, de um algoritmo, mas que é capaz de criar novos algoritmos, de criar novos problemas a serem definidos, de criar arte, né? De criar. Então, esse tipo de máquina, eventualmente, será que essa máquina vai desenvolver uma espécie de consciência também? E se ela desenvolver uma espécie de consciência, que tipo de consciência vai ser ela? Será que ela vai ser humana? Será que ela vai ser uma consciência proto-humana, além do humano? E muita gente, tipo Elon Musk, até o Stephen Hawking e um bando de outras pessoas aí, falam, se a gente fizer isso, né, que essa máquina seria a última invenção da humanidade. Porque se você criar uma máquina que é mais poderosa do que a gente, essa máquina vai olhar para a gente e falar, mas esses humanos são totalmente ineficientes, feitos de carbono, um negócio que decai, entendeu? Pô, então, vamos eliminar esses humanos e vamos simplesmente comandar o mundo. Então, tem toda uma especulação, né, de ficção científica com relação a isso. A gente está longe disso, mas é uma preocupação ética que a gente tem que pensar, porque a gente não quer criar uma máquina que vai potencialmente nos autodestruir, né? Então, a gente quer tentar criar uma máquina que vai ajudar a gente a continuar a crescer como espécie, né? Então, é muito mais legal a gente pensar na integração das tecnologias digitais com o ser humano do que desenvolver uma tecnologia que é capaz de suplantar a nossa existência no planeta. Agora, Marcelo, a reinvenção do futuro é a pauta mais urgente a ser elaborada hoje, sem dúvida, né? Desde uma perspectiva científica e também humana. Quais as questões primordiais para esse futuro possível? É hora da gente pensar em ética corporativa, por exemplo? Com certeza, essa é uma pergunta extremamente importante, porque ligando, aliás, com a pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia ela mostrou algumas coisas que precisavam ter sido mostradas. Primeiro, mostrou a nossa fragilidade enquanto espécie, no sentido que a gente se acha o máximo, né? Nós, seres humanos, né? A gente controla a natureza, a gente inventa 1000 máquinas, a gente manda foguete para Júpiter, a gente faz o diabo a quatro, mas aí vem um vírusinho de 132 nanômetros de diâmetro e causa um tremendo caos no planeta inteiro, né? Mata um monte de gente, destrói essencialmente a economia durante meses e meses. E mostra o quê? Mostra uma enorme fragilidade do ser humano com relação à natureza, que a gente não está acima da natureza, nós fazemos parte da natureza e somos totalmente vulneráveis a ataques de outras criaturas com as quais a gente divide esse ecossistema. Então, aquela visão meio parasítica, né, do ser humano que foi desenvolvida na era industrial, de que nós estamos sobre a natureza e a gente pode usar a natureza da maneira que a gente bem quiser, né? Tipo, extraindo o que a gente pode dela, etc. Esse tipo de atitude tem que cair, né? E eu acho que esse vírus, ele meio que é um catalisador dessa, eu espero, revolução meio que espiritual com relação com relação à nossa posição no mundo natural, no sentido de que a gente tem que começar a entender o mundo a partir de uma relação simbiótica, nós com o planeta e com todos os seres vivos. E se isso acontecer, com certeza as empresas vão seguir. Porque o que tá surgindo, e eu estou vendo isso com várias empresas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa também, é que elas estão começando a entender uma coisa que eu acho assim, essencial e que eu sempre falo quando eu converso com pessoas do lado de corporações, empresas, business, etc., que é a seguinte, né? A atitude que as empresas costumavam ter com relação ao consumidor era de que o consumidor era o alvo, né? O consumidor é o alvo, nós vamos atacar aquele consumidor, né, para poder manipular aquele consumidor, e daí aquele consumidor então vai poder comprar, ou vai querer, não vai ter nem opção, né, vai comprar o nosso produto. Eu hoje vejo uma transição em que essa ideia de alvo está caindo e está se tornando num parceiro. O consumidor vira um parceiro em que a empresa e o consumidor dividem visões de mundo. Então, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos que fez isso, que aliás é do Jorge Paulo Lemann, do grupo dele, o Burger King. Eu sou vegetariano,
né, que para mim é a única posição coerente com relação ao que está acontecendo no meio ambiente, mas isso é uma outra conversa. Mas eles começaram, então, a vender hambúrguer vegetariano, e no Brasil também. Isso, para mim, é uma coisa incrível, porque mostra o quê? Mostra que existe um mercado que está interessado nesse tipo de comida, né? Isso é uma coisa que antigamente, alguns anos atrás, era impensável, imagina, né? E a minha esperança é que, eventualmente, as outras empresas de fast food, entendeu, vão seguir o exemplo do Burger King e vão começar a fazer isso. As empresas de cerveja, a Michelob, tá dando um acre não, a cada 6 latas de cerveja que você compra, ela está doando os fundos para você fazer uma transição de uma fazenda normal, que usa inseticida, etc., para uma fazenda orgânica. Então, isso, para mim, mostra uma nova maneira de se pensar sobre a nossa relação com o mundo já nas empresas, entendeu? Porque os consumidores querem isso. E os consumidores têm muito mais poder do que eles imaginam, entendeu? Porque quando você tem interesses que não se alinham com a sua empresa, para de comprar o produto daquela empresa. Se você não gosta da Esso, nos Estados Unidos, ExxonMobil, não usa a gasolina da ExxonMobil, entendeu? E outra coisa interessante, só para falar do termômetro dessa transição, né, nessa postura com relação ao que as empresas estão fazendo, é o número de empresas de automóveis, né, que estão fabricando automóveis, que estão transicionando a frota inteira para elétrica ou hidrogênio, né, células de hidrogênio. Então, por exemplo, a Mercedes já falou que até 2030 todos os carros vão ser elétricos. Ou seja, não vai mais ter gasolina ou gás, entendeu? Isso daí é fantástico, né? Porque aí a Mercedes faz, a BMW vai fazer, a Audi vai fazer, a Volkswagen vai fazer, e aí a Ford, a GM, todo mundo vai ter que fazer, a Toyota, a Honda, etc, etc. Então, isso daí é uma bola de neve. E isso está mostrando uma nova maneira de se pensar sobre o papel das empresas com relação a como nós vemos a natureza, a como o consumidor vê a natureza, e essa união de interesses, para mim, é extremamente importante e que vai crescer cada vez mais, né? As fazendas nas cidades, né? A ideia de você usar, como é que eles chamam isso? Tem um nome isso, eu esqueci, mas é uma agronomia urbana, em que você usa o teto dos prédios para fazer plantações orgânicas, entendeu? Isso é fantástico, né? Porque a cidade é anti-natureza, né? Se você parar para pensar, né? A gente meio que a gente construiu a antinatureza, que são blocos de concreto em que tem uma pracinha aqui e ali que é quase que um insulto, né, a florestas e tal, né? Então, você reinventar a cidade de forma a integrar, de uma forma mais concreta, a natureza na cidade, criando alimentos que possam ser distribuídos pelas comunidades e tal, é fantástico. Então, eu acho que eu vejo a pandemia como um ponto meio que de mutação. E se você olhar para a história das pandemias, você vai ver que isso daí sempre meio que ocorreu. As grandes pandemias sempre foram momentos de renovação da nossa identidade humana. Então, por exemplo, no século XIV, lá com a peste negra, etc., veio a Renascença. Né? Na gripe espanhola, que foi incrivelmente devastadora em 1918, veio a década de 20, com aquelas cores, a moda, os vestidos, o jazz, a Semana de Arte Moderna, a inovação em todas as artes, na música, na pintura, na literatura e tal. Então, acho que essa nossa pandemia também vai ter um momento de renascença, pelo menos assim espero eu, e esse é o trabalho que eu estou indo, que é a renascença da nossa relação, a retomada da nossa relação com a natureza, meio que celebrando as culturas dos nossos antepassados, que já sabiam disso há muito tempo, né? Que a natureza é sagrada, porque sem ela a gente não sobrevive. A reversa não é verdadeira. A Terra não está nem aí para a gente, entendeu? A Terra existe há 4,5 bilhões de anos. E se o ser humano desaparecer, a Terra vai continuar, outras formas de vida vão surgir, etc. Mas nós somos completamente dependentes da Terra, do equilíbrio ecológico do planeta Terra. Então, se a gente não acordar para isso, a geração dos nossos filhos é que vai pagar o preço.
Com certeza, se não houver uma mudança nessa maneira da gente se relacionar, né, do ser humano se relacionar com o planeta como um todo, né, Marcelo? Agora, a mesma ciência e tecnologia que projeta o nosso olhar para o cosmos e que também leva alguns de nós até lá, nos ensina a viver na Terra. Você diria isso? Quais os paralelos que você faria entre esses conhecimentos? Essa é uma pergunta que tem muito a ver com o que eu venho escrevendo ultimamente, né? Porque é, uma coisa que eu acho fundamental é que a gente, e aqui eu vou fazer um pequeno paralelo sobre história da astronomia, porque é importante isso, né? Todo mundo lembra do Copérnico, né? O cara que colocou, né? Que fez a hipótese de que o Sol era o centro do Sistema Solar em 1543. Antes dele, a Terra era vista como centro, o ser humano era o centro, nós éramos criados à imagem de Deus, então nós éramos o máximo, né? Então, quando Copérnico veio e falou, não, peraí, a Terra é só um planeta feito Marte, Vênus, etc., meio que descentralizou a nossa posição, né? E criou uma certa crise de identidade no ser humano, no sentido de que quem somos nós agora, né? Se a Terra é só um planeta, será que existem outras formas de vida em outros planetas? E se existirem outras formas de vida em outros planetas, será que elas também foram criadas por Deus? Que imagem de Deus é essa? Então, teve toda uma crise teológica lá que surgiu com essa visão do Copérnico, que teve um impacto que era o seguinte: diminuir a nossa importância no universo. E com o caminhar, com o avanço da astronomia, da ciência, quanto mais a gente foi aprendendo sobre a natureza, sobre a dimensão gigantesca do universo, né? Não só o nosso Sol e o nosso sistema solar, mas só na nossa galáxia são 200 bilhões de outros sóis, entendeu? O nosso Sol é umazinha só. E todas essas estrelas têm planetas, então a gente está falando só na nossa galáxia de trilhões, um com 12 zeros, de mundos, cada um deles diferente, né? Então a gente começou a virar meio que insignificante cosmicamente. E aí falando, bom, se a Terra é um planeta insignificante e tal, então a gente pode abusar dela. Imagina, não é tão importante assim, né? E com as descobertas novas dos últimos 20 anos, do que se chama exoastronomia, ou seja, a astronomia que está estudando os outros planetas que estão girando em torno de outras estrelas que não o Sol, né? A gente está percebendo o seguinte, que a Terra é um planeta mágico. A Terra é um planeta que tem propriedades muito raras, que são as propriedades que resultam no fato da Terra ter vida durante 3 bilhões e meio de anos. Por que isso é importante? Isso é importante porque a vida ela não nasce esperta, né? A vida ela é essencialmente bactéria, são seres com uma célula só. E durante 3 bilhões de anos só tinha ameba, não era ameba, mas só tinha bactéria aqui na Terra. Então esse advento da vida multicelular, dinossauro, passarinho, lagarto, jacaré, gorila, homem, Homo sapiens, né? É uma coisa muito recente na história da Terra. Ou seja, os planetas precisam de muito tempo para que a vida possa, eventualmente, ficar cada vez mais complexa. E, para isso, o planeta tem que ter propriedades importantes. Então, o que a gente está aprendendo é o seguinte: a Terra é um planeta muito raro, que tem propriedades muito raras. E nós somos a única espécie nesse planeta que tem a capacidade cognitiva e intelectual de entender isso, de fazer perguntas sobre a nossa existência, quem nós somos, de onde viemos, por que nós estamos aqui, né? Por que acordar todo dia de manhã vale a pena, né? Ou não, né? Mas se você acha que não vale, é melhor você começar a pensar um pouco melhor no sentido da sua vida, né? E o ponto é o seguinte: por causa disso, nós voltamos a ser o centro não geométrico do universo, mas o centro moral e ético do universo. Nós somos essencialmente como o universo pensa sobre si mesmo. Se existirem outras inteligências, e sei lá onde, no planeta XYZ, a 500 anos-luz daqui, a gente não tem a menor ideia disso. Então, para todos os efeitos, entendeu? Nós estamos sozinhos nesse planeta, e nós sabemos disso, e nós sabemos da importância desse planeta tão raro, e nós temos a capacidade cognitiva de entender o que a gente precisa fazer para preservar essa vida. Então você cria uma nova moral, que é uma moralidade que eu diria que é uma ética cósmica, que nós, seres humanos,
de destruidores da vida, nos tornamos guardiões da vida. Nós somos quem deve, a todo custo, preservar esse fenômeno profundamente raro no universo, que é a vida. Né? Então, pode existir vida em outros planetas? Sim. Bactéria, tal. Vida inteligente? Talvez. Mas a gente não tem a menor ideia se existe ou não. Então, para efeitos de o que está acontecendo nesse planeta nos próximos 20, 30, 40 anos, a gente precisa acordar para o fato de que nós é que temos que tomar a rédea do nosso futuro na mão, porque não é o nosso futuro apenas, mas é o futuro de toda uma rede de vida, uma biosfera da qual nós fazemos parte. E quanto mais a gente ofender essa biosfera, mais a gente vai sofrer as consequências disso, mais pandemias vão surgir, mais secas vão surgir, mais problemas climáticos terríveis vão surgir, porque esse desequilíbrio ecológico que a gente está criando é insustentável. Então, essa perspectiva que vem dos astros, mas que volta para o centro da humanidade, para mim é essencial nesse nosso século XXI. E se a gente não começar a pensar dessa forma, a gente vai estar realmente comprometendo o nosso futuro. E o futuro, principalmente, dos nossos filhos. Porque aquela história de que a gente tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que inverter essa retórica. A gente está pegando o mundo emprestado dos nossos filhos, porque o mundo agora é deles, não é mais nosso. E essa realidade tem que estar na cabeça e no coração de cada um. E aí é que entra, Patrícia, uma coisa fundamental, que é cada um tem um papel a cumprir, porque as pessoas têm uma coisa meio cômoda. Ah, não, mas isso é coisa que o governo resolve, ou as empresas, as grandes corporações. Nada disso, cara. Você, como indivíduo, pode e deve ser um canal de transformação. Porque aí você cria uma reação em cadeia. O que você faz influencia as pessoas do seu lado, e aí a coisa vai crescendo cada vez mais, e você redefine toda uma visão de mundo da humanidade. Da mesma forma que a gente fez isso com o iluminismo, com a industrialização do século XIX, do século XX, agora a gente tem que retomar a nossa relação com o planeta de forma que a gente tenha um futuro que seja viável. Nossa, quanta reflexão que você provoca na gente, Marcelo. É uma loucura. A gente fica aqui tentando acompanhar tudo que você está falando e tentando entender o nosso papel nessa mudança toda, né? É o que você falou, todo mundo tem importância nessa mudança, todos nós temos que fazer a nossa parte, né? É uma alegria imensa conversar com você, Marcelo. Eu ficaria aqui um dia inteiro conversando, mas a gente chegou à nossa última pergunta. E eu sei que você não gosta muito de imaginar o futuro e tal, mas eu preciso te perguntar como é que você imagina o futuro da humanidade, então. Você é um otimista por natureza, você já falou aqui, então eu tenho certeza que você vai terminar com uma mensagem linda. Pois é, né? Porque tem duas atitudes, né? Tem o catastrofismo e tem o otimismo. Né? Catastrofismo é fácil. Todo mundo pode ser apocalíptico, entendeu? Ah, é o fim, vai acabar, que horror, não tem nada a fazer. Mas isso não leva a nada, você já perdeu antes de lutar, né? E a nossa luta é justamente para transformar essa visão de mundo. E cada um de nós, cada um de vocês aí que estão ouvindo a gente, tem um papel essencial a cumprir nas escolhas que você faz todos os dias, o que você come, como você usa transportes, o que você faz em termos de uso de energia, que tipo de produtos e empresas você está comprando, né? Então, todas essas pequenas escolhas que cada um de nós faz, quando você multiplica isso por bilhões, faz uma profunda diferença em como o mundo vai avançar. Então, eu acho que se tem alguma moral nessa história, a moral dessa história que a gente construiu aqui nessa nossa conversa é que cada um de nós é um agente de transformação. E, mais ainda, à medida em que você vai se tornando esse agente e vai criando essa transformação através da sua vida, a sua vida vai ganhando cada vez mais sentido para você. Entendeu? Então, não é só que você está fazendo isso, é o planeta. Você também está fazendo isso para você, porque à medida que você se reinventa como pessoa, você cresce como ser humano. E é esse crescimento que a gente precisa. Cada um de nós precisa. Não interessa aonde você trabalha, o que você faz, nós todos somos membros da espécie humana. E se tem uma coisa que a gente precisa,
para que a gente possa acordar todos os dias falando: esse dia vale a pena, é celebrar a nossa humanidade e entender que a nossa vida tem um sentido que é maior do que nós. Então, para mim, é esse que é o caminho de cada um de nós, e eu espero que vocês, dentro do limite, dentro das escolhas que vocês façam e tracem esse futuro para vocês e para as pessoas que estão ao seu lado. E hoje, como a gente vive numa integração totalmente globalizada, para o mundo inteiro, para os bichos com quem a gente divide esse mundo inteiro e para a nossa Mãe Terra. Que maravilha de mensagem, Marcelo. Que delícia de papo. Muitíssimo obrigada. Não, o prazer foi todo meu. Valeu, Patrícia. Muito obrigada também a todos e todas que nos acompanham em casa. O SA Penal 2020 continua. Acompanhe todo o conteúdo que preparamos para você.